A gente vai falar agora de uma treta que está repercutindo muito. Afinal de contas, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira estão num pé de guerra. O Eduardo, inclusive, falou que está decepcionado com o Nicolas, que é colega de partido, por interagir com um perfil autodeclarado ex-bolsonarista. Esse desentendimento está acontecendo em meio à falta de apoio público do Nicolas à atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e por ter se colocado contra o tarifaço do governo de Donald Trump. Embora o Nicolas tenha elogiado o próprio Eduardo como um possível presidenciável, a treta e a tensão entre os dois está escalando nas redes sociais e virou um verdadeiro bafão. Eu vou trazer o Diogo aqui para a conversa, porque é o seguinte, Diogo, o Eduardo Bolsonaro na sexta-feira resolveu brigar com o Zema. No sábado ele resolveu brigar com o Ratinho. No domingo, ele tretou com o Tarcísio. E na segunda-feira, ele resolve direcionar tudo para o Nicolas Ferreira. A minha pergunta é muito simples. Nessa treta toda, vai sobrar quem com a família Bolsonaro? Olha, ele também tretou com os senadores que estão nos Estados Unidos. Se continuar nessa campanha maravilhosa e firme e consistente, Eduardo Bolsonaro já vai conseguir juntar todo o bolsonarismo numa perua Kombi. Porque parte da família, inclusive, vai acabar sendo presa desse jeito, né? Agora, o que está acontecendo, Diogo? É falta de estratégia? Os caras estão querendo brigar mesmo? É ocupação de espaço? Pode detalhar para a gente um pouco, porque nós não entendemos nada dessa bagaça. Paulo, lembra 2018? Vamos voltar lá atrás. Antes das eleições, Eduardo Bolsonaro disse que para fechar o Congresso, o Senado, bastava um cabo e um soldado. Depois ficou aquela coisa, retrata, não sei o quê, mas são nas pequenas frases soltas das pessoas que a gente vai percebendo o verdadeiro caráter delas. O Eduardo Bolsonaro é um autoritário, é um sujeito que pensa na sua família acima de tudo. Articulado, conseguiu boas relações, sem dúvida, percebeu que um discurso mais liberal na economia, etc., poderia dar algum espaço, abraçou ele, mas ele tem as recaídas e mostra de novo que é um cara que pensa no poder da família. É tudo por eles. Quando fala em Deus, pátria e família, é família, Deus e pátria. E uma família, Deus e pátria. Não tem a menor dúvida disso. Na hora do aperto, ele deixa aparecer. E é tipo, ou vocês estão comigo ou vocês não prestam. Quer dizer, todo mundo virou comunista agora, porque não segue o bolsonarismo. Não tem nenhum sentido. Eles vão ficar isolados desse jeito. Ele está fazendo um grande mal para o pai dele, inclusive. Deixa eu trazer meu comunista favorito que acaba de chegar. Felipe Reis, bom dia para você. Sabe o que eu tô achando? Você gosta, né, dessa treta, né? Você quer que eles briguem, né? No fim das contas, eu tô achando que o Nicolas tá sendo até espertinho. Porque ele tá vendo que a família Bolsonaro tá se implodindo em problemas que estão respingando na população. Porque a população não é trouxa. As pessoas estão começando a abrir os olhos para as questões que eles estão defendendo. Se o Nicolas tiver uma posição mais ali amena nisso, ele vai ganhar o amor da direita de quem está contra as decisões do Trump. Uhum. Mas é claro que isso não vai resolver essa eleição de agora, que a gente não sabe quem vai concorrer, né? Se vai continuar como deputado e tal. Mas ele vai ser uma liderança que pode pegar essa brecha. Ele pode estar de olho na brecha bolsonarista. Mas se você for analisar, os caras estão sem estratégia nenhuma, né, Regis? A população é trouxa. Não, os caras não têm estratégia A nada, gente é que né? se lasca A no meio população é trouxa. Mas por que você acha A isso? população é trouxa porque quando ela dá atenção a esse tipo de imbróglio, ela é facilmente manipulada. A própria população muda de ideia o tempo todo. Agora, evidentemente que esse caso todo é um suicídio político. Tanto que, inclusive, a própria direita está abandonando o barco. O desespero do filho do Bolsonaro, ele é porque ele tá vendo que está todo mundo desembarcando do barco do bolsonarismo, que já é um barco que já está naufragado, já está condenado, e agora, como todo político sempre faz, é o salve-se quem puder para as próximas eleições. O que foi, Fefe? Até eu vou pedir pro Diogão aí me ajudar na resposta, porque... eu tava desligado meu microfone, desculpa. Sabe o que eu acho que é o problema? O problema é o seguinte, o brasileiro, ele tem um senso de herói. Então ele busca um herói, seja quem for. Tá? Esse é o problema. E aí é o seguinte, irmão, o Bolsonaro cagou para as pessoas que queriam que ele fosse o herói.
cagou na época que essas pessoas foram pra frente dos quartéis, cagou depois que fugiu pros Estados Unidos e voltou. E eu acho que a última pá de cal, e aí por isso que a gente tá vendo esse desespero de toda a família, foi no julgamento do Moraes, que muitos bolsonaristas entendiam que o Bolsonaro era o grande algoz do ministro, e ele chegou lá com o rabinho entre as pernas e... Vem ser meu vice, pô! Deu Vem ser aquela meu regada. vice! Você pode falar qualquer coisa do Lula, mas o Lula, mesmo preso, ele continuou dizendo que era vítima de um sistema que estavam condenando. Ele deu O uma Bolsonaro regada. deu uma Vocês bela de viram uma que o regada. Fefe faz de tudo, inclusive análise política não, bem isso tem feita, desabafo, diga-se de sabe por quê? passagem. Não, É melhor não, do que eu você. vou- olha, ele faz mais coisa que você. E vou dizer, e tem uma coisa que é admirável, É porque admirável. em tudo que o Fefe fala é 100% de aproveitamento zero. É isso aí. Nada, mentira. Não, nada mas se eu vou salva. dar uma Nada. Rapidinho, Fefe, Nada rapidinho. se salva. Eu tô falando isso porque é o seguinte, eu vou pra Orlando em janeiro. Aí veio uns bolsonaristas... Você vai pra onde, meu? Orlando. Orlando onde? Aqui Orlando. Não, Orlando na Flórida mesmo. Vou E o lá. dólar Ah, tinindo, de o dólar novo. tinindo. O boliviano que Ele veste a fantasia ele do Mickey. comprou a passagem. Aí sabe que eu fiquei, puta, que veio uns bolsonaristas no meu Insta, tipo assim, ai, talvez você não entre. Ai, sabia que venezuelano não pode entrar? Aí eu escrevi, mas eu não sou venezuelano. Ai, mas se o Lula continuar fazendo o que tá fazendo, meu, chato, meu, deixa eu ir abraçar o Tá Mickey, vendo? meu. Fala, Diogo, pra fechar, amigo, rapidinho. A soberba é o grande problema, em parte para o Lula também, né? Porque eles abraçaram um tema e descobriram que tinha uma direita brasileira ali que estava quieta, querendo ser ouvida e ter um porta-voz. E começaram a falar em nome dessa direita. E começaram cada vez mais a achar que eram eles os heróis, que as pessoas seguiram eles, que era personalismo. O Sim. Lula faz isso. Só que chega dessa história da gente ficar defendendo um herói da direita ou um herói da esquerda. Nós temos que defender as pautas. Chega desses caras. Temos que rifar os dois e daí sim a gente vai poder discutir política e não políticos. Muito bem. Deixa eu dar meu bom dia aqui pro nosso queridíssimo Rick Souza. Cadê Rick? E aí, meu Bom labubu dia. favorito? Bom dia pra você, amigo. Tudo bem? Tudo contigo. Tudo maravilhoso.